Uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live semanal do Tecorá Maranhão. Nós estamos hoje com uma presença, com uma convidada muito especial, que é a professora Veronice Lovato Rossato. Só um pouquinho aqui sobre o nosso projeto, para a gente começar, Eu sou o professor Neymar Machado de Souza, sou membro da equipe do projeto Tecorá Maranhão, que significa aldeia, ou terra sem males. É um projeto relacionado ao Foremes, FENEI, a Faculdade Intercultural Indígena e a Associação Beneficente Salvare. Nós somos uma equipe de voluntários, composta pela professora Teodora de Souza Guarani, pesquisadora e professora na Escola Tengatuí, Marangatu, pela professora e pedagoga Andressa Vilas Boas, pelo Rafael Pellegrini, que está nos acompanhando hoje na técnica, é teólogo, músico, estudante de História na UFGD, e também pelo reverendo Valdomiro Cardoso, que é sociólogo e teólogo. Nós retomamos hoje a nossa programação semanal, sempre às 19 horas, e pedimos, então, para que vocês que estão acompanhando a nossa live não deixem de curtir, dar o like para ampliar nosso alcance nas redes sociais e também deixar aqui a sua pergunta para o nosso entrevistado. A nossa convidada de hoje é a professora Veronice Lovato Rossato. A professora Veronice, ela é mestra em educação pela Universidade Católica Dom Bosco. Ela, na UCDB, ela concluiu o mestrado em 2002, na linha de educação escolar e formação de professores. É especialista em comunicação social e jornalismo pela PUC do Rio Grande do Sul, licenciatura plena com habilitação em língua portuguesa, redação e expressão e história dos meios de comunicação, também habilitada para os anos iniciais do ensino fundamental com normal médio. Atua desde 1985 como indigenista em educação escolar indígena, como professora na formação de professores indígenas em cursos de formação inicial e continuada, bem como na assessoria a escolas indígenas e ao movimento de professores Guarani e Kaiowá de Mato Grosso do Sul. Trabalhos de orientação à pesquisa, editoração e revisão de material impresso em língua guarani, bem como revisão de trabalhos científicos. Bom, esse resumo do currículo Lattes da professora Veronice, ele não dá um pouco a dimensão dos mais de 30 anos que a professora Veronice atua no indigenismo. E a razão principal pela qual nós a convidamos hoje é porque a professora Veronice acaba de lançar um livro muito importante que resume um pouco a trajetória, as pesquisas dela, que é sobre a sua dissertação de mestrado e motivo pelo qual nós a convidamos para conversar conosco hoje. Professora Veronice, eu agradeço muito a sua paciência conosco, de aceitar o convite de última hora, a gente sabe que nem sempre a senhora está muito bem de saúde, Então, eu agradeço muito mesmo, a sua generosidade de conversar conosco. E a primeira pergunta, para a senhora é assim: quem é a senhora, De onde a senhora veio, um pouco como que a senhora chegou aqui, atuando com os Guarani e Kaiowá, e aí a gente vai seguindo também na interação com quem está nos assistindo, tá? Eu vou deixar a minha câmera fechada para que quem nos acompanha visualize melhor a senhora, mas eu estou aqui acompanhando e quando fizer a pergunta, eu volto também aqui com a câmera aberta. Professora, quem é a Veronice Lovato Rossato? Bom, boa noite a todos e todas. Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto um pouco desconfortável de falar num público, apesar de não ver ninguém, mas obrigada pela oportunidade, principalmente na divulgação do meu livro, Eu acho que são
muito tempo até eu poder ter lançado meu livro, mas isso eu vou falar depois. Mas então, quem sou eu? A gente sempre fala, a gente é aquilo que, do lugar de onde a gente foi criado, a gente se plasma, a gente se formata. E eu me formatei, eu vim de uma família italiana, Lovato Rossato, e de descendentes italianos, lá do Rio Grande do Sul, então, obviamente, sou gaúcha, dá para ver. Ah, as fotos! Adoro ver. Eu vim em 85 para cá, mas como o Neymar já expôs aí, eu sou formada em. Eu sou professora primária, com muito orgulho, fiz o curso normal, e minha família, logicamente, os imigrantes da Itália e da Alemanha são todos de formação de orientação religiosa católica, né? Então toda a minha formação religiosa é católica. Mas aí a minha trajetória pelos depois na faculdade eu entrei num movimento de havia muita luta naquela época e eu estava no movimento de pastoral universitária, no movimento universitário de Santa Maria se chamava MUSME. E aí a gente naquela época também seguia as orientações da teologia da libertação, que foi na década de 80, né? 70, 80 por aí. E, e aí essa tendência da Igreja Católica foi aí que eu realmente me encontrei enquanto pessoa, enquanto uma pessoa assim que eu já desde criança já me preocupava porque minha mãe era enfermeira e ela era parteira e ela ia para o interior, pegava o cavalinho dela e ia para o interior fazer parto para as pessoas enfim, atendia o pessoal da vila onde a gente morava. Ela sempre foi revolucionária, além do seu tempo. E então a minha mãe, e depois a trajetória na universidade me plasmaram, me fizeram o que eu sou hoje. E, claro, depois, logicamente, que a gente nunca é uma coisa só. A gente vai amadurecendo, vai crescendo e vai deixando de lado algumas coisas e solidificando outras, se tornando mais tolerante para algumas coisas e menos tolerante para outras coisas. Então, aí, em 80 lá durante o, a pastoral universitária, a gente, então, em contato com a teologia da libertação. Aí, depois, me formei jornalista, fui trabalhar em Porto Alegre, num jornalzinho alternativo, um jornalzinho assim E lá eu fazia reportagens, todas as reportagens que a ditadura proibia, de sem terra, do MST, de favelados, tudo que era coisa eu fazia. Eu ia para o chefe, ele dizia: "Ah, mas eu não posso publicar isso". Eu digo: "Publica, tem que publicar, né?". Ele publicava. Bom, aí eu conheci numa dessas reportagens eu conheci o Dom José Gomes, que foi presidente do CIMI naquela ocasião, e, e fui para Chapecó acompanhar o dia dele como uma boa repórter e fiz uma matéria de 2 páginas no jornalzinho que nós tínhamos sobre o CIMI, sobre o trabalho indigenista. E aí me apaixonei pela questão indígena, embora eu já conhecia os índios na época da minha infância e em Santa Maria, que os Guarani e Caigangue sempre circularam pela nossa região. A minha mãe, inclusive, quando eu era criança, a minha mãe pegava os índios, os pequenininhos. Eita!
pegava os pequenininhos, levava para casa, dava banho, dava comida, tratava eles assim com muito carinho, né? E aí eu fiz essa matéria do Dom José, com o Dom José Gomes, e em 85 surgiu a oportunidade de eu vir para o Mato Grosso do Sul. O que eu me casei depois, de 85, não, acho que foi 85 mesmo que eu casei. Ele já trabalhava aqui no Mato Grosso do Sul, junto com o Antônio Brandi, com os indígenas, e aí eu vim para cá. Eu vim para cá para trabalhar com educação escolar. E daí, 85, daí estou onde eu estou até agora. E aí os Guarani, Kaiowá, enfim, me transformaram na pessoa que eu sou hoje. E claro que o meu temperamento, meu temperamento e meu caráter não mudaram, né? Mas é isso. Quem conhece Guarani Kaiowá se apaixona. Apesar de grandes problemas, apesar de que são pessoas que também traem, mas, antes de tudo, eles são pessoas que nos ensinam muito, que nos dão exemplos de vida, de luta, de resistência, de persistência, e, acima de tudo, a luta foi porque o militante, quer dizer, eu vim para cá como missionária da Igreja Católica, como missionária do CIMI, isso é bom que se diga, né? Mas não pretendia, nunca pretendemos, o CIMI não tem essa linha de fazer proselitismo, de fazer catequese, porque a gente sempre entendeu que os indígenas têm a sua própria crença, têm a sua própria religião, não cabe a nós dizer para eles o que está certo e o que está errado, principalmente nessas questões de foro religioso. Professora Joani Freitas, legal. Então, uma das coisas que o Eliel mesmo me perguntou, mas muito tempo depois, para os indígenas, eu revelei qual era a minha formação. Afinal, que religião que a senhora é? Sou católica, formação católica. Mas por que tu nunca quis catequizar a gente? Eu digo, aí expliquei as razões. Eu digo, não, acho que Jesus, antes de tudo, ele respeitava as pessoas. E aí não tem como... Para que se tudo aquilo que os Guarani e Kaiowá nos ensinam tem uma espiritualidade tão profunda, tem um jeito de pensar na sua essência, naquilo que eles têm de verdadeiro, que não precisa mudar. Eles só têm que, às vezes, se afasta um pouco dessa sua essência, mas de vez em quando até é bom repensar, como eu vejo muitos repensando, né? É isso. Essa sou eu. E como eu sou professora primária, eu vim trabalhar com alfabetização. Como eu conversava com a senhora hoje, antes de iniciar, eu disse que 1 hora seria muito pouco, né, para a nossa conversa. E a senhora, a professora Veronice, já disse tantas informações importantes, né? Uma delas é que o seu orientador foi um homem chamado Antônio Brandi, né? Outra foi o seu contato com o CIMI e também aquilo que a senhora mencionou do seu amor e dedicação religiosa e admiração intelectual para com os povos indígenas. Como a senhora é a entrevistada, nós queremos aproveitar ao máximo o tempo com a senhora, já vou passar para a segunda pergunta, tá, Veronice? É muito difícil, não tem como falar da história da educação indígena no Mato Grosso do Sul sem, nem eu diria falar, mas perguntar para a senhora, puxar a sua memória
No primeiro encontro de professores, quando nós olhamos, né, o resumo, está lá o seu nome como uma das organizadoras, né, como uma das pessoas envolvidas com eles. Então, professora Veronice, a pergunta é: fale da sua experiência e da sua contribuição e do seu trabalho em conjunto na formação de professores indígenas no Estado. Como era, né, quando a senhora chegou, né, como que teve início esse trabalho, qual era o quadro que você visualizou quando veio para cá? Quando eu vim para cá, tinha pouquíssimos professores indígenas. Tinha alguns aqui em Dourados, filhas do Marçal de Souza, e não sei se tinha mais alguém. Tinha mais alguém, sim, mas era assim, uns 3 ou 4. E aí, mas a maioria das escolas que tinha eram escolas nas reservas, eram multisseriadas, escola comum, vinculadas aos municípios e vinculadas à FUNAI. Vinculadas à FUNAI, no começo era a FUNAI. E aí eles... e não tinha nada a ver com... Não valorizavam a língua, não valorizavam a cultura. Era aquela escola que quem estudou um pouco da história da educação escolar indígena sabe que era uma escola integracionista, toda voltada para transformar os índios em trabalhadores domesticados. Português, mas, na verdade, o resultado em português era mínimo. Eles chegavam na 4ª série, iam para aqueles que conseguiam ir para as escolas na cidade passavam muita dificuldade, aliás, como até hoje, né? Porque não valorizam a língua. As escolas... Comecei um trabalho, não nas escolas, eu comecei um trabalho com a formação de alfabetizadores indígenas na língua guarani. Então, 85 eu já fazia formação com eles. Capacitava, formava, ensinava como que se alfabetizava na língua. O fato de eu não dominar a língua não significa que eu não domine a metodologia. Quem dominava a língua eram eles, e eles é que levavam as aulas, faziam as aulas, e tinha que ser professores indígenas para poder surtir efeito, né? Então, eu comecei com esse trabalho em 85, depois já ampliei, foram criadas algumas escolinhas desses professores, criavam as suas escolinhas, faziam um barraquinho lá na aldeia e começavam a dar aula com a ajuda do CIMI e tal, sem remuneração. Mas aí, e nesse meio tempo, a gente batalhava também em outras frentes, sempre buscava o apoio das universidades, no caso, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que tinha o CEUD aqui em Dourados, e com algumas professoras, professora Adir, professora Maria José Gomes. Ela fez uma pesquisa lá na Escola da Missão, a Marina Venceslau. Eram poucos, muito poucos os que se dedicavam para as questões indígenas, mas tinha um núcleo de apoio ao índio aqui, que se chamava GAIM. E aí, então, eu fazia esses cursos. Em 89, nós fizemos... Ao mesmo tempo, a gente fazia formação política para lideranças. O estudo da conjuntura política, da legislação, da realidade, da conjuntura nacional, porque 85 foi quando teve a abertura política, quando acabou oficialmente a ditadura, embora a FUNAI, na época que eu cheguei, os funcionários eram truculentos, eram agressivos, continuavam fazendo papel de polícia para cima, continuavam chamando a gente de subversivo,
porque a gente não seguia o mesmo processo. Então, em 91 organizamos, a gente ajudou a organizar era com lideranças, né? Tinham pouquíssimos professores. A gente ajudou a organizar o primeiro encontro dos movimentos, o primeiro encontro de lideranças e professores sobre educação escolar. E essa fotinho ali é de uma escolinha alternativa que teve lá em Carapó, lá perto, lá na região do Bocajá, e era de um grupo despejado do Jarará. Então, aquele grupo e mais os moradores daquela região, eles participavam dessa escolinha. Quem dava aula não era eu, era o Assunção, que era um dos que estava se alfabetizando. Michele. Era um dos que estava se alfabetizando, uma experiência fantástica. Se um dia vocês quiserem, a gente pode contar melhor essa experiência, que os alunos eram de mamanda caducando, e em pouquíssimo tempo eles estavam alfabetizados, bem pouquinho. Vale a pena, Eu ensinava a metodologia, passava a metodologia para o Assunção, e ele dava as aulas, e sempre baseado em pesquisa. Essa professora que está aparecendo aqui na foto é a Agostinha. Ela foi uma das primeiras alfabetizadoras que eu capacitei, lá do Rancho Jacaré. Escrevia muito bem. Aqui, essa foto foi do 8º encontro dos professores, acho que em 97, 98, por aí, 97, não sei bem. Lá na Vila São Pedro. Olha só. E então, aí em 95, esse aqui é o seu Romero, é lá no Jaguapiré, esse senhor aí. É o avô dessa criança aqui. Acho que é parente do Tunico, esse senhor aí. Não tenho bem certeza. Bom, aí 90 e foi no primeiro encontro dos professores e lideranças sobre educação escolar que foram traçadas as primeiras linhas do que estava sendo construído aqui no Mato Grosso do Sul para a educação escolar indígena, né? E eu estava no CIMI, eu fiquei no CIMI até 97, 1998, 1998, A Teodora começou no movimento em 1995, se não me engano. Então, até aí, eu era assessora do movimento dos professores, e a gente se botava em cada briga com o governo do Estado, que vocês não têm ideia. Me lembro uma vez que eles queriam, alguém lá inventou de construir um currículo único para as escolas indígenas do Mato Grosso do Sul. Mas a comissão dos professores foi para cima, porque tinha uma comissão de professores, né? O movimento era representado por uma comissão de professores. Foi para cima e, por incrível que pareça, mesmo naquela época que não eram governos muito eram integracionistas, não tinha, já tinha desde 91 começaram as primeiras legislações, e toda a legislação era muito bem feita. E o movimento para o Mato Grosso do Sul, o movimento dos professores Guarani Kaiowá, eles fizeram um papel super importante. Eles ajudaram a construir as leis essa foto aí dá para ver, mamando caducando. Essa senhora aqui, eu tenho a impressão que ela é mulher ou cunhada do seu Lídio, lá de Carapó, o rezador Lídio.
Então, e continuava dando capacitações, a legislação já começava a mudar. Eu me lembro que em 95, 95 foi o ano que teve um encontro de professores e surgiu a ideia de formar um centro de formação para os Guarani Kaiowá, 95. E também a ideia de fazer um curso, um magistério para os Guarani Kaiowá, para formar os professores. Mas o meu trabalho eu nunca fazia sozinha. Todo esse trabalho de construção dessa mentalidade, dessa formação, era sempre feito com muita gente. Eu chamava pessoas do Brasil todo, pessoas que vocês conhecem, pessoas que talvez não conheçam, a professora Eunice, que trabalhava com o Tapirapé, a professora Judite Albuquerque, a professora Marta Azevedo, uma professora que foi ela antropóloga, geógrafa, ela foi presidente da FUNAI, foi presidente da FUNAI um tempo. Bom, então, em 95 surgiu a ideia de fazer um magistério. E aí a Universidade Federal e o Estado lá no Estado, desde 91, tinha uma professora muito lutadora e que assumiu a questão da educação escolar indígena, que é a professora Marina Vinha. Ela estava na gestão do Núcleo de Educação Escolar Indígena e ela pagava, ela conseguiu, ela tinha, arranjava os recursos. Então, lá na Vila São Pedro, a gente juntava sempre muita gente naqueles cursos de capacitação. Era bastante gente, bastante professor, era professor, liderança, era muita gente. Então, aí a gente começou a pensar, eles pensaram de fazer um curso de nivelamento, chamava-se nivelamento, porque a maioria dos professores não tinham, alguns tinham ensino fundamental, não completo, muito poucos tinham ensino fundamental completo. E aí fizeram 2 anos esse curso, era parcelado também, mas aí a professora que estava encarregada de encaminhar a papelada não encaminhou e eles nunca tiveram o tal do certificado. Aí foi... E a gente começou, então, a escrever, junto com a comissão dos professores e com outros parceiros de fora e daqui, a proposta do magistério Guarani Kaiowá, que não era o Araverá. O Araverá, a gente deu esse nome na primeira reunião que foi feita, no primeiro encontro, na primeira formação que teve. Primeiro se fazia a formação com todos os interessados, né? Aí em 99, quando entrou o governo do Zeca, aí o Pedro Kemp aceitou o curso e implantou o curso. Então teve várias turmas. A primeira turma se formou em 2002, a segunda turma se formou Mas era sempre muita gente no Araverá. Eram 70, 80, sempre teve muito sucesso. Foram as primeiras turmas que teve o maior êxito. Aí, quando acabou o governo do Zeca, aí a coisa começou a ficar ruim. Eles começaram a mudar toda a orientação, começaram a fazer... Eu era concursada, os outros professores que estavam no Araverá não eram. Mas começaram, então, a demitir pessoas, enfim, esvaziaram o Araverá. Em 2012, o Araverá começou com a 4ª turma,
quarta turma. Já diminuíram para 40 pessoas, 40 vagas. Baixaram de 12 professores, baixaram para 6, 7 professores. E na quinta turma eles baixaram para 4 professores. E ainda por cima quiseram levar para Campo Grande. Isso foi porque a geopolítica define também o espírito da coisa. Tá, enfim, é isso. E o Araverá, foram os alunos do Araverá e os professores do Araverá que começaram a batalhar junto com a Universidade Federal, o FMS, com a CDB e com a UEMS, o curso superior. O pensamento começou a se formar desde 2000, a preparação do Tecorandu, que acabou sendo implantado em 2006, com a UFGD. Pronto, Neymar. Professora Veronice, é sempre um aprendizado ouvir a senhora, tá? Eu reproduzo alguns nomes que a senhora mencionou para que os alunos que estão nos acompanhando e professores anotem, né, os contatos e as parcerias e pessoas que a professora Veronice conheceu, contribuíram com ela e que ela também contribuiu. A Marta Azevedo, a Marina Vinha, que ela mencionou, a professora Eunice Dias, Eunice Tapirapé, Marina Venceslau. E é triste, né, ouvir esse comentário da professora Veronice de que o desmonte e as dificuldades para a educação escolar indígena não são tão recentes, né? Você mencionou um processo lá de 2012. Professora Veronice, o tema nosso principal da fala de hoje é justamente o seu livro, o livro que a senhora acabou de lançar. Esse livro está relacionado com o seu mestrado. E eu vi na introdução do seu mestrado, né, reli hoje a conclusão também, as perguntas que você fez, né? Então, fale um pouco para quem está nos acompanhando, algumas questões como ficou o título do seu livro, que é um pouquinho diferente da dissertação de mestrado, onde que podem adquirir o seu livro. Eu, inclusive, quero um, porque o que a senhora me deu para eu levar à biblioteca, o meu orientando já levou, fiquei sem nenhum exemplar. E apresente, então, um pouco do seu livro. Ele é uma contribuição, né, o seu pensamento de 30 anos de experiência, professora Veronice, ele está presente nesse livro de maneira sistemática, de maneira fundamentada, e um pedaço também do professor Antônio Brandi, de outros intelectuais que também fizeram o prefácio, a apresentação do seu livro. Fala do seu livro, professora, porque o tempo voa. Eu sei. Então, olha o meu livro. Dá para enxergar? Sim. Então, o título da minha dissertação era Os resultados da escolarização entre os Kaiowá e Guarani de Mato Grosso do Sul. E a pergunta, será o letral ainda um dos nossos? Esse título, será o letral ainda um dos nossos, que é a grande pergunta, aí o Tunico, ele foi uma contribuição do meu ex-marido, do pai das minhas filhas, que também foi um grande indigenista, Hilário Paulos. E aí quando ele desapareceu em 1997, eu me apropriei desse título que ele deu, dessa ideia de pesquisa e desenvolvi essa ideia. O que ele quer dizer? Ele quer dizer justamente o objetivo da pesquisa, quer dizer, investigar se os escolarizados eles continuam sendo Guarani Kaiowá. Mas ser Guarani Kaiowá não é simplesmente se dizer Guarani Kaiowá, né?
ter toda aquela bagagem cultural dos Guarani Kaiowá. O 8º encontro. Então, deixa eu ler aqui o objetivo é isso, é pesquisar qual foi o impacto da escola para aqueles primeiros escolarizados, que a maioria se formou dos meus entrevistados, eu fiz 41 entrevistas, que foram, a maioria se formou não, passou pela escola da missão presbiteriana, que era uma das poucas escolas que oferecia o ensino fundamental completo para os indígenas. Linda. O nosso filósofo, Valentim Pires, ele falava cada coisa bonita. Bom, então, esse era o objetivo. Eu dizia assim, mas eles querem ser alguém na vida. Eu ficava me perguntando, mas como ser alguém? Já são alguém. Quem são eles? E não é tão simples assim, pessoal. Eu me lembro do depoimento de um dos alunos que depois faleceu, do Araverá, da primeira turma, que ele dizia assim, não, foi no curso que ele falou isso, eu só me percebi como Guarani Andeva quando eu encontrei os Kaiowá. Aí eu vi que eles eram diferentes, então eu me identifiquei, eu me descobri. Isso se chama identidade contrastiva. É uma coisa bem interessante para analisar. Enfim, aí as várias perguntas, né? Será que eles querem estudar para sair fora, para se tornar um branco, para competir? Essa é uma fala que sempre se fala, e pior, que fala até hoje. Gente, as perguntas que eu fiz naquela época pode se fazer ainda hoje, e seria, eu até pensaria de renovar essa pesquisa, como que está depois de 20 anos. Bom, e aí eu fui investigar. Será que eles conseguiram trabalho? O que significou? Que tipo de trabalho eles pegavam? Que tipo de trabalho eles arranjaram? Será que eles aprenderam mesmo a dominar o português que tanto eles queriam? Será que eles aprenderam a dominar contas, como eles tanto queriam, que diziam que era para se defender da sociedade, para não ser logrado? Será que ainda se identificam com a sua etnia? Será que a comunidade deles ainda os identifica como um deles? Um deles, Oreva, né? Não Yandeva, Oreva. Quer dizer, eles se dizem Oreva. Então, sou um dos nossos. Então, ainda são Oreva. E aí foi bem, bem longa. Depois eu fiz uma análise, e vocês, se pegarem o 3º capítulo, o primeiro, como qualquer dissertação, o primeiro fala do contexto histórico dos Guarani Kaiowá, mas eu ponho muitas referências, muitas falas, eu vou dialogando com autores que falaram sobre, que historiaram a vida dos Guarani Kaiowá. Depois, o modo de ser, a identidade, o modo de ser tradicional. Então, eu vou explicando o que é a identidade para os Guarani Kaiowá, do ponto de vista teórico, a religião, a identidade, a religião e deixa eu ver o que mais. Eu precisava dizer um pouquinho do que tem aqui no sumário. No segundo, a identidade, a espiritualidade e a educação indígena, não a educação escolar. No primeiro, o modo de ser tradicional dos Kaiowá e Guarani.
Aí, o segundo capítulo é as políticas de educação escolar entre os povos indígenas, seus modelos e suas leis, que é a escola para os índios e a luta por uma escola indígena, dos índios, o novo paradigma e a educação escolar no contexto dos Guarani Kaiowá. E aí eu explico um pouco, eu descrevo um pouco a escola da missão, da escola Tengatuí, não, a escola Francisco Meireles, e a escola de Amambai. A escola de Amambai, naquela época, 1990, 1999, 2000, eles já tinham uma experiência, uma tentativa de experiência de educação indígena. E era bem legal. Era bem legal a proposta que eles tinham, um currículo todo diferenciado. Não sei nem se os professores de Amambai ainda têm conhecimento, os mais antigos, sim, né? Mas também por um governo popular que permitiu essa abertura. E aí, no terceiro capítulo, que é os resultados da educação escolar entre os Kaiowá. Eu descrevo o papel da escola, a imagem que o letrado faz de si próprio, conteúdos e competências e habilidades da escola. Será que eles conseguiram? O que eles queriam? Será que conseguiram isso? A história, a escola, o trabalho e a qualidade de vida, que eles querem melhorar a qualidade de vida. Que qualidade de vida? O futuro dos filhos. Por incrível que pareça, todos os entrevistados falavam, criticavam a escola, que a escola não deu aquilo que eles queriam. Por outro lado, eles tinham o mesmo discurso para os filhos deles, que queriam que os filhos fossem alguém na vida, que queriam progresso, queriam evoluir. É o discurso integracionista, né? Vocês já conhecem. E aí, por fim, que é o futuro dos filhos, né? Mas o que eu mais gostei, que é a influência da escola sobre o sistema Kaiowá e Guarani. O sistema enquanto um modo de vida, que seria o próprio Yanderecô. E aí, o terceiro capítulo são os professores e os mais velhos falando. E aí eu vou costurando com eles apenas as falas deles. Fica bem interessante. E o livro, gente? Por que eu não publiquei esse livro antes? Porque eu estava mergulhada no trabalho. Eu não tinha tempo. Aí, depois que eu me aposentei, antes já tinha começado, aí surgiu a oportunidade. Quem não está ligado numa instituição não tem como publicar um livro, porque é caro demais. Aí eu economizei um pouco e paguei uma editora particular para eles editarem e publicarem o meu livro. Eu ganhei, para vocês terem uma ideia, eu ganhei 30 exemplares só. E paguei, né? Aí, para o livro eu atualizei a linguagem, eu atualizei todos os dados, todos. Página por página, eu revisei, eu deixei os dados como estava naquela época, mas eu atualizava. Hoje está assim. Hoje é assim. E no final tem, eu abro um novo capítulo que é 2 décadas depois. E aí é bem legal também, onde eu falo da legislação, o que evoluiu na legislação, o que avançou em legislação. As escolas indígenas, eu usei uma pesquisa que a professora Noêmia, da UFGD, fez, do pós-doutorado dela, que apresentei às escolas indígenas, de 2019. E aí tem um glossário em Guarani, tem. É isso, gente. É isso. Vamos ver o que mais que vocês querem saber. E o livro não é difícil de ler, é uma linguagem simples. As conclusões são fantásticas, porque o que eu cheguei? Que conclusão que eu cheguei? Que a escola, ao mesmo tempo que ela trabalhava para
para negar a identidade indígena, para anular as identidades indígenas, ela também serviu de um espaço, de uma brecha, não sei qual é o autor que fala dessa brecha, uma brecha para fortalecer os professores, para fortalecer esses alunos, para fortalecer o movimento dos professores. Então, é nessa brecha que os agentes indígenas usaram, através do movimento, através dos apoiadores, através dos cursos de formação específicos e diferenciados. Então, essa brecha fez com que a escola começasse a ser um instrumento político para a resistência, para a educação escolar indígena e indígena. Tenha, hoje, tem? Não sei. Porque eu não fiz essa pesquisa. Mas está colocado. Já teve 27 encontros de professores, né, Neymar? Acho que foram 27 encontros de professores. Não é pouco, gente. No dia do lançamento do meu livro, a professora Eunice falou que o movimento dos professores do Mato Grosso do Sul e o Araverá inspiraram muitos movimentos no país e muitos outros cursos de formação. Aqui tem uma coisa aqui que eu queria ler para conclusão. Professora Veronice, não esquece de dizer como fazemos para adquirir seu livro. A senhora está esquecendo do principal. Mas eu tenho que botar isso no link. Eu ia te passar. Não tem como botar aqui agora. Eu não sei fazer isso. Eu coloco, então, depois da live, nos comentários no YouTube, tá? O link. Só me manda o link e eu coloco. Tá. Porque o preço de custo, eu tenho o professor da UEMS, o Manuel, ele tem uma editora pequena também dessas, que trabalha por demanda. Então, as pessoas encomendam o preço de custo, porque é muito caro o livro, vai sair uns 36, 37, mais barato do que o primeiro anúncio, porque ele se enganou nos cálculos lá, não sei o que aconteceu. E também tem o e-book. Caso alguém queira ler online, eu particularmente não gosto. Mas também vai ter e-book, né? Mas quem quiser comprar para ter o livro físico, também pode. É pouquinho, né? Professora Veronice, a senhora é uma editora, né, de livros também, revisora. Eu acho que o preço ele não está caro, pela qualidade do papel, pela diagramação. Né? O seu livro, além de ter uma trajetória de 20 anos, né, de quando a senhora terminou o mestrado, de 2002 a 2021, ele também ficou uma edição muito primorosa, como os trabalhos que a senhora faz e gosta de fazer, né? Eu sei que a senhora é bastante perfeccionista e isso se retrata também na qualidade gráfica, né, do seu livro. Continua, professora. Obrigada. O que mais, Neymar? Quer fazer mais alguma pergunta? Sim. Tem muitas pistas em relação ao que a senhora comenta, e uma delas eu não gostaria de deixar passar, professora. Essa semana eu ouvi muito de jornalistas, de intelectuais, de militantes, mencionarem sobre a geração de 68. Então, eu tenho a impressão, cada vez que eu ouço, que a senhora é uma desses jovens
dessas pessoas cuja mentalidade foi aberta, tornou-se mais criativa e mais inovadora, influenciada pela geração de 68. Hoje a senhora trouxe um dado que eu não conhecia, também que era a influência da sua mãe, né? A opção da senhora pelos movimentos sociais, pelos movimentos populares, pelo CIMI, pelas pastorais sociais da igreja. Então eu tenho claro, ao conviver com a senhora, que a senhora é uma dessas pessoas da geração do maio de 68. Né? Isso é uma coisa que está bem claro para mim, a influência na sua... a influência do maio de 68 na sua geração. Inclusive, professor, uma live que a senhora concedeu no Instagram, que eu acompanhei, até a maneira como a senhora se apresentou naquela live. Me lembrou muito as imagens dos jovens, né, que sonhavam um mundo democrático, um mundo mais justo, lá em maio de 68. Lembrei muito isso da maneira como a senhora se apresentou. Apesar de que a minha militância no movimento foi na universidade, que foi um pouco mais tarde, mas de qualquer maneira tá no bojo de toda essa luta pela democratização contra a ditadura. Era isso mesmo. Aí 68 eu era muito novinha, mas eu engrenei mesmo na militância foi na faculdade, né? E depois de ter passado pelo processo da conhecida teologia da libertação, né? Foi muito mais. Gente, e o Paulo Freire, eu não posso deixar de citar o Paulo Freire. Paulo Freire foi um dos meus grandes mestres. Claro, eu nunca vi ele pessoalmente, mas toda a nossa trajetória, toda a formação para a educação escolar é do Paulo Freire. E ele é atual até hoje. E o método que se transformou num método, na verdade, é uma filosofia, né? Mas o método ele é válido e eu não sei como. Eu me lembro de que tem cursos aqui que eu fiz a revisão de uma dissertação de mestrado de educação da Unigran. Pessoal, a moça não sabia quem era Paulo Freire. Estava dissertação de mestrado, não, dissertação de graduação, o trabalho de graduação. Ela não sabia quem era Paulo Freire. Então, não dá para deixar de citar o Paulo Freire. E quem quiser trabalhar com educação libertadora tem que trabalhar com Paulo Freire. Professora Veronice, a senhora participou de vários encontros, fóruns nacionais também de educação escolar indígena. Não esqueço que a senhora foi uma das revisoras de um dos documentos finais do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, ao lado da professora Eunice Tapirapé, que também estava lá, né? Foi uma grande contribuição pela sua capacidade de síntese e também pela sua experiência. E um elemento que a senhora trouxe foi o seguinte: a senhora falou, quando eu cheguei aqui, eram 3, 4 professores indígenas. Aí a senhora mencionou da filha do Marçal, as filhas do Marçal, a senhora mencionou depois quando a professora Teodora ingressou no movimento. Professora Veronice, a senhora tem claro que essa primeira geração de professores que a senhora conheceu no início da carreira deles está se aposentando agora e que a senhora, então, tem na sua trajetória de vida o acompanhamento como pesquisadora e assessora de um ciclo de professores indígenas? Você tem claro isso? E aí a pergunta, né? Como você vê, professora Veronice, os desafios hoje da educação escolar indígena, após ter visualizado e acompanhado de perto como agente, como protagonista, um ciclo de professores jovens, ainda não formados e que agora estão já se aposentando? A senhora ainda tem esperança? A senhora é esperançosa? É uma pergunta bastante provocadora. Então, na minha pesquisa mesmo,
eu já falava aqui na conclusão que diz assim, que os meus entrevistados, os sujeitos da minha pesquisa, são da terceira geração depois do esparramo. Depois que eles foram tirados dos seus tecorrais e confinados dentro de reservas, né, do esparramo do Sarambipá, que todo mundo conhece. Esses são da terceira geração. Aí eu faço a pergunta, será que a quarta geração, que talvez seja muitos do que vocês estão ouvindo aqui, né, estão participando, será que a quarta geração ainda vai ter os referenciais do Tecô Marangatu, do Tecô Umá, do Tecô Catu, do Tecô Jojá, do Agudê, como diz o Eliel? Será que ainda estão sedentos por conhecer essa maravilha que é o mundo espiritual dos Guarani Kaiowá? A da sua própria etnia, do seu próprio povo? É a pergunta que eu faço aqui. Será que os da quarta geração ainda vão... Porque os da terceira geração que eu entrevistei, eles falavam muito que eles se afastaram no início, se afastaram do Nhanderecô, mas depois eles voltam, todos tentam se reaproximar novamente desse mundo, desse Nhanderecô. E aí, então, a pergunta, será que a quarta geração, através da escola... Bom, eu, particularmente, eu acho que a escola, assim como a terceira geração teve essa chance, achou essa brecha para eles não se perderem no mundo, a quarta geração, que foi solidificada por esses da terceira geração, eu acho que a escola é um instrumento poderoso para fazer com que essa juventude se fortaleça. Ai, o Valério, né? Nosso querido. Que a juventude se fortaleça, se aliando com a geração mais antiga. Ah, Ana Cristina, querida. E por quê? Porque eles trazem, a escola está mergulhada, pelo menos teoricamente, nessa visão pluralista de educação. E a formação que vocês têm recebido, ela é muito boa. Vocês têm a faca e o queijo na mão para fazer a diferença. Então, ontem, ouvindo o Eliel na live sobre Cocuê, também é dos saberes indígenas, o Eliel e o Anastácio, que, quer dizer, sem aliar os conhecimentos tradicionais, esse espírito Kaiowá e Guarani, com os novos conhecimentos, e saber selecionar esses novos conhecimentos, isso faz a diferença. Eu tenho esperança, eu tenho certeza, porque vocês vão conseguir encontrar novamente esse Tecô, esse Nhanderecô, esse Agudê, para poder ser feliz novamente. Professora Veronice, me perdoa interromper no meio da sua fala, mas eu queria estimular a senhora a aprofundar esse ponto, né? A gente está ali chegando a 1 hora, eu queria, né, poupar a senhora, porque nós queremos conviver com a senhora há muitos anos. Então, deixa a sua mensagem final para os professores que estão nos acompanhando, né?
tem sua comadre aí, os professores do Potreiro. A gente deve alcançar pelo menos umas 200, 300 pessoas. A sua mensagem final para eles, que a senhora já estava nesse ponto da sua fala. Professora, por favor, continua. Bom, pessoal, o que eu digo é que eu tenho esperança em vocês. Eu tenho esperança porque... Mas não fiquem sozinhos. Procurem, como eu sempre fiz, sempre procurei me cercar de todas as pessoas. E não fiquem sozinhos. Vão de atrás dos seus velhos. Estudem, sim, porque eu estou vendo que o estudo, aprofundar o estudo em cursos bons, que nem a UFGD está oferecendo para vocês, nos mestrados, no doutorado, tá fazendo... Eu me lembro quem era o Eliel. O Eliel era um garotinho alienado. Ele não fica bravo, porque ele mesmo fala, né? Que queria cair fora, que queria ir para o mundo dos brancos. E olha quem ele é hoje. Olha a riqueza do que ele está pesquisando e do profundo que é. Então, estudem, sim, em bons cursos e boas. E façam valer a escola, aquilo que vocês aprendem nos cursos. Façam valer, ponham em prática. A legislação que é favorável a vocês ainda não caiu. Ela está vigorando. Então, usem a faca e comam o queijo. Não dá para deixar para outros fazerem. É vocês que têm que fazer. Eu sempre fico me perguntando por que não vão mais a fundo, mas como é vocês que têm que ser os protagonistas, a gente que está no apoio, que está, enfim, está observando, dá muita angústia, mas eu acredito que vai deslanchar. E olha, com esse retrocesso que está havendo na política, no governo, é vocês que têm que ir para cima, que tem que botar em prática, gente. Vocês têm tudo na mão. Ponham em prática. Ponham em prática. Eu vejo muito professor angustiado porque as crianças não se alfabetizam, porque as crianças não aprendem. Mas ponham em prática, gente. Ponham em prática. E que vocês vão ter sucesso. Eu estou aí para ajudar, mas se vocês não fizerem, não sai. E eu agradeço a todos pela oportunidade de 35 anos de estar convivendo com vocês. Para mim é uma acontecimento. Vocês me perguntam por que eu não fico velha? Vocês estão sempre me provocando para me renovar. Então, é isso. Professora Veranice, muito obrigado, né, pela oportunidade de conviver contigo. Quantas frentes de trabalho a senhora generosamente se envolve, o trabalho da revisão. Hoje à tarde estávamos mesmo no comitê editorial, a senhora mencionou os saberes, né? Então, não são 3 dias, né? São 30 anos de luta e ao lado, né, dos povos indígenas. Então, eu agradeço muito em nome da equipe do Tecorá, o seu tempo de hoje à noite. Nós não vamos estender mais meia hora para deixar nossos alunos com um gostinho, para convidar a senhora para as aulas deles. E, professora, né, muita saúde para a senhora e também conte conosco, com a nossa amizade e com a parceria, tá? Uma boa noite a todos vocês e um bom descanso. Obrigado, gente. Rafael, contigo.